A Associação Cristã de Moços de São Paulo, que recebemos nesta manhã, foi organizada, fundada em 23 de dezembro de 1902, segundo eu conferi no site da ACM. 23 de dezembro de 1902. O tema da nossa série de mensagens nesse mês de dezembro, iniciamos hoje, o tema é Desejos de Natal. Assim, eu acho que eu posso dizer que a ACM São Paulo foi um desejo de Natal. Aqueles organizadores, naquele ano, desejaram, naquele Natal de 1902, organizar a ACM São Paulo. O termo desejo possui muitos sentidos, mas eu quero utilizar nesta série desejo no sentido de vontade, de uma atitude mental consciente, que se dirige a uma finalidade, se dirige a um propósito, que tem uma intencionalidade. No caso dos nossos irmãos mencionados, liderados por Myron Clark, norte-americano, recebido como membro da nossa igreja, o fim esperado, o fim intencionado era a criação de uma organização que haveria de dar prosseguimento à missão estabelecida por eles. Um dos desejos mais antigos de Natal foi registrado pelo profeta Isaías, no texto que nós lemos, e foi registrado no 8º século antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, ou seja, 700 anos antes do Natal, 700 anos antes do nascimento de Cristo, sonhos e desejos natalinos já estavam presentes nas Escrituras e haveriam de se cumprir 7 séculos depois. Que desejo era este do Natal, antes do Natal, que o profeta Isaías registrou no texto que nós lemos? Para que você entenda o contexto. No tempo do profeta Isaías, as 10 tribos de Israel, as 10 tribos do norte, elas foram conquistadas pelos poderosos assírios. 20 anos depois, os assírios desceriam para o sul de Israel e conquistariam o resistente reino de Judá, as 2 tribos que haviam resistido e haviam sido preservadas na primeira invasão. A terra ficou arrasada, a terra de Israel ficou destruída. Eles foram saqueados, a monarquia, a nobreza foi levada para o exílio, as pessoas passaram a ser ainda mais exploradas. E o que restara naquela terra? Na visão do profeta Isaías, o que restara era um toco, era uma raiz. O que restara era apenas um broto naquela terra, porque eles estavam completamente arrasados e devastados. No seu desejo de Natal, nesse contexto de guerra, de destruição, de opressão, o profeta via um rei que não julgava segundo a aparência ou os interesses. O profeta, no seu desejo de Natal, via um rei que julgaria os pobres segundo a justiça, um rei que traria paz para os pobres e um rei cujo sopro da boca haveria de destruir os perversos, haveria de destruir aqueles que oprimiam os fracos. Esse rei governaria Israel com honestidade e com justiça. Os efeitos do seu governo não seriam apenas a restauração da paz e da justiça, transcendiam uma justiça meramente retributiva na terra, mas os efeitos deste reino seriam sentidos em tal intensidade que não só haveria harmonia entre os seres humanos, mas haveria de ser restaurada a harmonia entre os seres humanos e a natureza e entre as próprias criaturas que compõem a natureza. Esta imagem que foi pintada, desenhada pelo profeta Isaías, tem embalado os melhores e maiores sonhos de paz e justiça da humanidade. Esta imagem tem inspirado inúmeros pensadores, escritores, pessoas que batalham em prol da paz. Nós temos o versículo na tela, veja comigo: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino, isto é, uma criança, os guiará. Isaías 11:6.
Nos desejos natalinos do profeta Isaías, cessa a guerra do homem contra o homem, cessa o conflito entre os seres vivos e toda forma de destruição, cessa a guerra que reina na própria natureza. E os nossos desejos de Natal? Eu não vou dizer para você quais são os meus desejos de Natal. Também não vou constrangê-lo a dizer os seus desejos, mas certamente você os tem, você os conhece. Mas eu tenho certeza, sejam os meus desejos, sejam os seus desejos, quando confrontados com isso que nós temos em Isaías capítulo 11, eles parecerão desejos tímidos, pequenos diante disso que o profeta Isaías vislumbrou, desejou no Natal, antes do Natal. Quero nesta manhã, em que nós estamos agradecendo a Deus pela existência da CM São Paulo, fazer três sugestões bem simples, à luz desse texto, a respeito do Natal. 3 sugestões de desejos natalinos. Naquela lista que você já tem, acrescente essas 3 sugestões que faço para vocês à luz do texto do profeta Isaías. Desejo um Natal, pequeno como um broto e grande como o mar. Desejo um Natal, pequeno como um broto e grande como o mar. O Natal é a força dos pequenos começos. Um ramo que brota num toco, um broto numa raiz, geralmente passam despercebidos, não despertam imediatamente a nossa atenção e o nosso olhar. É preciso chegar bem perto para vê-los, para enxergá-los, para percebê-los. É difícil dizer, quando você vê um broto, é difícil dizer se ele vingará, se ele prosperará, que forma ele haverá de assumir no futuro. Isaías começa falando despretensiosamente do broto que surgiria da raiz de Jessé, do toco que havia ficado em Israel. E ele termina o texto, na passagem que lemos, falando de mares e oceanos. No versículo 10, a raiz de Jessé transforma-se na bandeira, no estandarte para as nações, e o conhecimento do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar. Nos desejos de Isaías, o Natal é tanto local, é tanto de Israel, quanto universal, para todas as pessoas e para toda a humanidade. No desejo de Isaías, o Natal é um pequeno, um frágil broto, mas ao mesmo tempo ele transcende, ultrapassa e alcança a extensão do oceano, a extensão do mar. O mundo em que nós vivemos, o mundo moderno, o mundo apressado, o mundo da correria, nos tornou impacientes para os pequenos detalhes da vida. Mas a vida cristã, a vida do cristão é essencialmente a arte de prestar atenção nos ramos, nos brotos. Onde é que algo novo e significativo está surgindo? Onde é que Deus está agindo? Onde é que Deus está fazendo brotar a vida? Fico pensando, depois da profecia de Isaías, passaram-se 700 anos até o nascimento de Cristo, o Messias. Tendo Cristo nascido em Belém, foram necessários mais 30 anos para que Cristo pudesse iniciar o seu ministério. E tendo iniciado o seu ministério, ele permaneceu 3 anos no seu ministério. Mas a terra, depois do ministério de Cristo, encheu-se do conhecimento e da glória do Senhor. Por isso nós estamos nesta manhã celebrando já a aproximação com o Natal. Deseje um Natal pequeno como um broto, mas grande como o mar. Minha segunda sugestão, à luz do texto: deseje um Natal capaz de recordar o passado e reinventar o futuro. Recordar o passado e reinventar o futuro. Ao falar do tronco de Jessé, se você não sabe, era o pai de Davi, ou seja, ele está falando da dinastia que vinha de Davi. O profeta Isaías estava recordando os dias gloriosos do reinado de Davi. Que dias foram aqueles?
dias de vitória, dias de triunfo, dias de glória para Israel, dias em que Israel consolidou o seu lugar no cenário entre as nações, dias de unificação, dias de prosperidade, de felicidade em Israel. Mas o profeta lembra do tronco, da raiz de Jessé, mas ele termina o seu sonho dizendo: naquele dia, ou seja, no futuro, naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Um sonho, um desejo para fazer jus ao Natal. Ele precisa ser capaz de recordar o passado, mas ele não pode ficar no passado. Ele precisa reimaginar, reinventar o futuro. Por isso o profeta diz: naquele dia. Ele diz naqueles dias, mas naquele dia, no futuro. O que haverá naquele dia? O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo deitará junto ao cabrito, a vaca e a ursa pastarão juntas, o leão comerá palha com o boi. O dia que ele fala será o dia em que a serpente não ferirá mais a criança, será o dia em que não se fará dano nenhum em lugar algum da terra. Um sonho, para ser do tamanho do Natal, precisa ser capaz de recordar o passado, os dias bons, celebrar o presente, mas ter esperança em relação ao futuro, reimaginar e reinventar o futuro que nós desejamos. O Natal é uma época de grande nostalgia, uma nostalgia que às vezes dói em nós. Entre um Natal e outro, a vida muda. A vida muda. Pessoas queridas são levadas. Entre um Natal e outro, famílias se separam. Pessoas mudam de emprego, de cidade, ou seja, muitas coisas acontecem entre um Natal e outro. Por isso, muitas vezes o Natal é um tempo de intensa nostalgia e sofrimento para as pessoas. A verdade é que o Natal nunca é o mesmo. O Natal de 2014 não será o de 2013, assim como não será o de 2012. A vida está sempre mudando. Por isso nós precisamos aprender a recordar o passado, mas a reinventar o futuro. Precisamos aprender a receber novos sonhos de Deus, novas visões de Deus, novos desejos de Deus para o Natal de cada ano. Instituições mais que centenárias, como a ACM e como a nossa igreja, a primeira igreja, são desafiadas de um modo singular a recordar o passado e a reinventar o futuro a cada ano, a cada Natal. Em terceiro e último lugar, minha terceira sugestão, à luz do texto de Isaías para você. Deseje um Natal com a presença do Príncipe da Paz. Deseje um Natal com a presença do Príncipe da Paz. No período do Natal, o anseio por paz retorna com muita força. Todos nós estamos cansados de guerras, de violência, queremos a paz na sociedade, queremos a paz no mundo, queremos a paz na família, todos querem paz, todos estão cansados de guerras, de conflitos. Isaías havia enfrentado na sua vida nada menos do que 40 anos de guerras, de conflitos. Por isso ele desejava ardentemente um tempo de justiça e paz, mas ele havia entendido que a paz definitiva não seria fruto de acordos, de rendições, de conquistas, mas a paz definitiva haveria de vir com a chegada do Príncipe da Paz, e ela só se fundaria, só se estabeleceria de modo permanente e duradouro com a acolhida ao Príncipe da Paz. Por isso, no capítulo 9, ele disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Enquanto cada nação insistir em impor a sua paz, não haverá paz, haverá guerra. Enquanto cada pessoa insistir em fazer prevalecer a sua versão de paz, não haverá paz, haverá guerra. Enquanto cada pessoa insistir em dizer em que temos, haverá paz, não haverá paz.
Somente haverá paz quando nós entregarmos o governo das nações, mas o governo da nossa vida, do nosso coração, ao príncipe da paz. Aí então haverá uma paz, não de uma semana, não de um mês, mas uma paz verdadeiramente duradoura. Os sonhos de paz da humanidade têm se transformado em pesadelos, e a razão para isso é simples, porque nós queremos um reino de paz, mas sem o príncipe da paz, sem a presença daquele que de fato pode oferecer paz. É como se a humanidade estivesse dizendo o tempo todo: Deus, nós gostamos da sua paz, nós gostamos de todo esse conceito de paz, mas nós vamos fazê-la do nosso jeito. Nós achamos que nós podemos melhorá-la. A sua versão não é uma versão tão boa assim, por isso nós vamos melhorá-la, vamos fazer do nosso jeito. Anne Graham, filha do conhecido evangelista Billy Graham, ela fez um diagnóstico da sociedade norte-americana, mas um diagnóstico que se aplica, que se estende a todas as sociedades secularizadas, inclusive a nossa, a todas as sociedades contemporâneas. Ela fez esse diagnóstico no contexto daqueles eventos terríveis de pessoas portando armas em universidades, em escolas primárias e cometendo insanidades, tirando a vida de outras pessoas. A observação que ela escreveu foi a seguinte: por muitos anos nós temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray, uma ateísta, se queixou de que era impróprio fazer orações nas escolas americanas como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler a Bíblia, e nós concordamos. Logo depois, Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos corrigir nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque isso haveria de prejudicar a sua personalidade em formação, ela seria distorcida e nós prejudicaríamos a autoestima deles. Depois, alguns dos nossos políticos mais importantes disseram que não teria importância alguma o que nós fizéssemos em nossa vida privada, desde que nós estivéssemos cumprindo os nossos deveres na vida pública. E ela conclui dizendo: Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir entre o bem e o mal, o certo e o errado. Por que não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios? Provavelmente, termina, se nós analisarmos tudo isso seriamente, iremos facilmente compreender que nós estamos colhendo exatamente aquilo que nós temos semeado. Fecho aspas. Se nós teimarmos com um reino de paz, sem o príncipe da paz, não haverá paz. Se o príncipe da paz for deixado no exílio da nossa vida, não haverá paz interior também para cada um de nós. O que haverá, seja na vida pessoal, na vida coletiva, será anarquia. Anarquia no nosso coração, anarquia na nossa sociedade e nas nações. À luz da análise citada, o compromisso das ACMs, torna-se ainda mais relevante para a sociedade atual e torna-se quase que profético. Refiro-me à Carta de Princípios, firmada em Paris, em 1855, que diz assim, nós temos o texto também: as associações cristãs de moços procuram unir os jovens que, considerando a Jesus Cristo como seu Deus e Salvador, segundo as Sagradas Escrituras, procuram em sua fé e em sua vida ser seus discípulos e juntos trabalhar para estender entre os jovens o reino de seu mestre, conhecida como Base de Paris, 1865. E termino agregando a essa citação uma outra citação extremamente significativa. Foi John Sorrell que, com sabedoria, fez a seguinte afirmação: uma sociedade não se define pelo que cria, e sim
pelo que se recusa a destruir. Uma sociedade não se define pelo que cria, mas sim pelo que se recusa a destruir. Termino. É dezembro. É dezembro. É tempo de ter desejos de Natal, e não só de tê-los, mas também de realizá-los. É dezembro. Que os nossos desejos sejam iluminados pelo texto do profeta Isaías e pelos desejos expressos pelo profeta Isaías. E com base nele, desejo que você deseje um Natal pequeno como um broto, mas grande como o mar. Desejo que você deseje um Natal capaz de recordar o passado, mas de não morar no passado, de reinventar um futuro ainda mais glorioso e feliz do que o passado. Desejo que você deseje para este Natal, não um conjunto vago, abstrato, de declarações sobre justiça e paz, mas que você deseje a presença real, a presença amiga, a presença leal do Príncipe da Paz, Jesus. Esse é o meu desejo de Natal, é o desejo do profeta Isaías para todos nós. Que Deus nos abençoe com um Natal cheio da presença do Príncipe da Paz. Amém.